Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Esta semana vamos ao teatro, dos ensaios ao dia da estreia, dos camarins à plateia, do foyer aos bastidores. Esta semana vamos ouvir falar do teatro e das pessoas que o fazem. Partimos de um novo retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos ao teatro, da autoria da jornalista Dina Soares, que está connosco nesta edição, numa conversa também com a tradutora e dramaturgista Vera Sampaio de Lemos, para ouvir nesta edição do Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença, ambas. Obrigado. Obrigada. Na Casa Dina é um regresso, isso é indesmentível aqui ao nosso estúdio. Dina, eu gostava de te perguntar, eu fiquei curioso, não sei se é uma curiosidade pessoal, o que te levou ao universo do teatro. Em particular, foi uma oportunidade que surgiu, algo que tu já querias fazer há mais tempo. Como é que surgiu? Algo que eu já queria fazer há muito tempo. Eu gosto muito de teatro. Tento ver sempre que posso. Sempre gostei muito de teatro, sempre senti uma grande atração por teatro. Fazia teatro na infância, fazia teatro na escola, organizava peças de teatro no verão com os miúdos que estavam na praia. Nunca me atrevi a ir mais longe do que a plateia, mas sempre gostei muito de teatro. E sabia, como todos nós sabemos, que o teatro não é apenas aquilo que vemos em cima do palco. E propus à Fundação passarmos o palco e irmos aos bastidores. E a Fundação gostou da ideia e eu pessoalmente adorei a ideia de ter um pretexto para ir lá atrás. Tinhas noção da complexidade da estrutura que está atrás do palco? Não. Tinha noção que era complexo, não tinha noção de que era tão complexo. Não. Com muitas profissões, gente com diversas personalidades e diversas funções ali, não é? E sobretudo com muitas profissões, sim, com muitas pessoas a fazerem muitas coisas e sobretudo com o enormíssimo rigor. No teatro, ou pelo menos nesta peça que eu acompanhei, neste teatro que eu acompanhei, nada é deixado ao acaso. O rigor é imenso no texto, o rigor é imenso na cenografia, o rigor é imenso em tudo, e por detrás de cada peça de teatro, de cada hora e meia, 2 horas, que seja, estão centenas e centenas de horas de trabalho e os ensaios não são... Nos ensaios está-se de corpo e alma quase em transe, não há paragens, não há distrações, é uma dedicação e uma concentração total e absoluta de toda a gente que lá está. Já vamos falar dos ensaios. Antes disso, explica-me, acompanhaste mais o teatro aberto aqui, para este livro? A peça que eu acompanho do início ao fim é uma peça do teatro aberto. Só Eu Escapei foi esta a peça que serve, digamos, de ligação. Eu depois falei com outros encenadores, falei com pessoas de outras companhias, acompanhei até uma companhia de teatro amador também. Exato. Estive presente em alguns ensaios e estive com eles, porque teatro é um chapéu muito grande e que cobre muitas cabeças. Foste à procura de outras realidades para complementar também a observação que foste fazendo no teatro aberto. Exatamente. Connosco está Vera Sampaio de Lemos. Quem não sabe o que faz uma dramaturgista, o que é que nós podemos dizer às pessoas sobre o que faz no teatro? O que podemos dizer? A Dina, no seu livro, vai mostrar isso também muito bem, porque há um capítulo que tem a ver que tem mesmo o título, o texto. Exato. E digamos que a atividade da dramaturgista começa
com o texto, embora não se restrinja a isso. Portanto, enquanto dramaturgista, o que é que eu faço muito concretamente? Leio muitas peças para propor uma peça para a nossa programação, e uma vez que o Teatro Aberto tem uma linha de programação de autores contemporâneos, portanto leio sobretudo as peças que vão sendo escritas em várias línguas. E depois da escolha da peça, geralmente também faço o trabalho de tradução dessa peça, sobretudo das línguas que domino bem, como o alemão, o francês e o inglês, depois de ter feito essa tradução, faço juntamente com o encenador, e aí podemos dizer que começa mais o trabalho mais específico de dramaturgia, que é a preparação desse texto que foi traduzido na íntegra para o que nós chamamos a versão do espetáculo. Portanto, é um texto que geralmente é encurtado. Podemos dizer, há outras operações que o texto também sofre, mas talvez a mais comum seja haver cortes do texto, porque nós contamos que quando o texto é posto em cena, vai ser também traduzido por outras linguagens cênicas, pela luz, pelo corpo dos atores, pela cenografia, e portanto há muitas vezes descrições ou até partes do diálogo que são muito explicativas e que podem ser substituídas por ações. Nós pensaríamos que esse trabalho era do encenador. Onde é que encaixam, como é que se articulam o dramaturgista e o encenador? Pois é, exatamente nesse diálogo sobre o levar a peça à cena. E aí, claro que o encenador tem o olhar todo abrangente, porque será ele uma espécie de maestro que vai coordenar todas essas linguagens. É ele que tem a última palavra? É ele que tem a última palavra, absolutamente. Mas claro que todas as pessoas que colaboram com ele, seja a cenografia, geralmente no caso do João Lourenço é ele próprio também o cenógrafo, mas e faz ele também a luz, ele também intervém também no vídeo, no fundo ele intervém praticamente em todas as linguagens, digamos, do espetáculo, mas na parte do texto, que é aquela em que eu estou mais, nós estabelecemos em diálogo exatamente o que é aquilo que nós chamamos a versão, portanto o texto que vai ser começado a ser, que vai ser distribuído aos atores para ensaiarem. Eu quero perder-me aqui nesta sua função porque é muito importante. A Dina escreve e lembra-nos no livro que existem práticas distintas sobre o papel do dramaturgista consoante, digamos, as escolas ou pelo menos os territórios geográficos no teatro. Na Alemanha seria uma coisa, no sul da Europa é outra. Quer-me explicar, isto remonta um bocadinho da forma como as direções dos teatros funcionam ou funcionaram. Eu lembro que o teatro não nasceu ontem, portanto, nestes séculos o teatro foi evoluindo nesta construção, não é? Sim, eu penso que este trabalho de dramaturgia é sempre feito em todos os teatros. O que talvez seja menos comum é haver explicitamente uma pessoa que se encarrega disso, não é? E de o fazer de forma tão continuada como é o meu caso. Mas eu acho que este tipo de trabalho é sempre feito quando se leva uma peça à cena, ou é feita pelo encenador, ou é feito pela equipa, ou é feito por quem coordena, no fundo, o espetáculo. Aqui, a vantagem, digamos, para o trabalho no Teatro Aberto, nesta parceria, podemos dizer, com o João Lourenço, é o facto de haver este diálogo, não é? Portanto, esta dramaturgia do espetáculo ser feita no diálogo com o encenador. Porque não existem muitos casos, não é, em Portugal? De dramaturgistas específicos, não é? Sim, especificamente. Vai tudo mais para o gabinete do encenador, não é? Sim, geralmente é mais... mas é um trabalho, como eu digo, que é sempre feito. Mas há uma outra componente também,
que às vezes também se dilui por várias pessoas, que é tudo aquilo que faz parte do que nós podemos dizer o contexto da peça. Ou seja, todas as informações que há sobre aquele texto, no nosso caso que levamos a cena peças de autores, portanto podemos dizer que é um teatro de autores que parte de textos, é toda a investigação que se faz também sobre o autor, outras encenações que houve desta peça e a compilação dessa informação toda, não só para enriquecer o trabalho dos ensaios, como também para produzir, digamos assim, uns documentos, como sejam a sinopse do espetáculo, para ser divulgada, ou a folha de sala, também para ser divulgada. Tudo portanto, faz este lado parte, com o espectador, não é? E o programa do espetáculo, porque nós também costumamos fazer um programa do espetáculo, que no fundo é um pequeno livro que contém todo o contexto da peça. Muito e, bem. portanto, isso também é um dos trabalhos que geralmente cabe a um dramaturgista. Dina, tiveste a oportunidade de trazer aqui alguns testemunhos de outras experiências de teatro relacionadas com, digamos, a forma como o texto é trabalhado, e lá está, aqui acaba tudo por ir parar a encenadores como a Joana Craveiro, como no caso do Teatro Vestido, que vais buscar o testemunho. Também foste falar com o João Britos no Bando, e até no Luca, que é interessante, com a Susana Menezes, que é interessante também a adaptação. Estamos a falar de um teatro já para, no fundo, com outro tipo de enquadramento para as crianças. A Vera é um caso completamente à parte na estrutura habitual do teatro em Portugal, daquilo que viste? Sim, daquilo que via completamente à parte. É um caso completamente diferente. A Vera conhece muito mais companhias e sabe muito mais de teatro do que eu. Eu não conheço ninguém que tenha a função permanente e continuada, como a Vera dizia, de fazer o que ela faz. Mas eu também tentei ir buscar experiências muito diferentes, porque, por exemplo, o que a Joana Craveiro faz também é bastante único. O Teatro Europa também trabalha assim, mas este teatro documental que a Joana Craveiro faz também é uma forma de trabalhar bastante única. Ela vai parte da realidade, ela parte dos testemunhos que encontra, tanto nas histórias que as pessoas lhe contam, como em testemunhos físicos, em jornais, em fotografias, ela diz que tudo lhe serve de inspiração e qualquer coisa lhe serve para contar uma história, e é um pouco assim. Tal como o João Brites, que se calhar quase que podemos dizer que é um artista plástico que faz as suas obras, incluindo o teatro nas suas obras plásticas, e portanto o trabalho de diálogo dele é muito com a cenografia, não é? É um trabalho que é muito feito em diálogo com o cenógrafo que trabalha muito com ele, que é o Rui Francisco. Sim. Rui Francisco. E o Luca é um caso. Já tivemos outros teatros que trabalhavam muito para a infância. Temos uma companhia em Lisboa, pelo menos o TIL, que é o Teatro Infantil de Lisboa. Sim. Mas aqui não se trata de teatro para a infância, trata-se de toda uma programação dedicada exclusivamente à infância, com uma diretora artística que pensa apenas programação para a infância, o que é uma forma muito diferente de programar e de pensar um teatro. Mas no fundo vai em linha com a ideia de que o teatro não é algo que é só no palco, mas vai à folha de sala, vai ao livro que se pode comprar, vai a uma experiência onde se enquadra, a uma programação onde se enquadra. E que é muito diferente de teatro para teatro. Por exemplo, voltando ao Luca, o Luca faz todo um trabalho à volta das peças que leva à cena, ou dos bailados, ou do que quer que seja, do seu espetáculo, junto das escolas, promovendo a leitura, promovendo uma série de informação e de formação junto dos alunos, dos professores, que os prepara para o antes e para o depois do espetáculo. Portanto, esse é o trabalho do Luca.
O João Brites, por exemplo, faz todo um trabalho na zona onde está inserida em Palmela, numa zona bastante rural, faz todo um trabalho de iniciação ao teatro e de sensibilização para o teatro naquela zona onde está inserido, de workshops, e é quase comovente ver como as pessoas que à partida nós diríamos erradamente, e porque temos a cabeça mal formatada, que não se interessariam por teatro, como as pessoas vão e aderem e usufruem e apreciam e sabem apreciar. Temos muitas experiências em Portugal de teatro ligado à comunidade, não é? Muito. E muito por todo o país. Vera, eu gostava de, ainda antes da questão dos ensaios, de lembrar esta ideia de fazer um bocadinho de escola e pedagogia também. Eu não sei se já retomaram os seminários de práticas de dramaturgia que tiveram suspensos com a pandemia, não foi? Não, isso fizemos, aliás, só fizemos uma vez. Ok. Uma vez um seminário. Foi a ideia de passar isto para uma nova geração, estas práticas? Não, nós essa dimensão temos mais ligada a conversas que fazemos com o público depois do espetáculo. Portanto, para cada espetáculo programamos sempre uma conversa entre a equipa e os espectadores. E aí sim damos a conhecer aos espectadores todo o trabalho que está por trás da montagem de uma peça. E estamos abertos às questões, claro, que eles coloquem. Mas essa questão que houve uma vez um seminário de dramaturgia, isso foi no âmbito de um programa pontual que houve, ao qual o Teatro Aberto concorreu, em que havia um dos requisitos era proporcionar-se um momento de formação. E então eu dei aí, durante uma tarde, um seminário de dramaturgia, mas digamos que foi um momento. Não é que não possamos voltar a fazer. Mas faz sentido, eu estou a falar porque se não há uma posição específica, digamos, uma dramaturgista em cada teatro, faria sentido alargar também para ajudar os encenadores, digamos assim, um pouco por todo o país. Sim, eu penso que a prática da dramaturgia, exatamente por ter muitas vertentes, interessa a muita gente, porque quando nós falamos de dramaturgia, claro que a raiz da palavra vem do drama e está ligado ao teatro, mas hoje em dia este conceito de dramaturgia está muito alargado também no fundo a quase todas as áreas. Podemos falar da dramaturgia de um congresso, podemos falar da dramaturgia de uma exposição, que no fundo tem tudo a ver com a ideia de como organizar uma sequência de ações, não é? E portanto isso também para uma rádio também, não é? Como claro. É que os programas qual é a sequência, como é que eles se estruturam. Portanto, essa ideia de dramaturgia, penso que, claro que a priori, que se anunciarmos um seminário de dramaturgia, interessa sobretudo às pessoas que estão ligadas ao teatro, mas no fundo é uma prática, como disse há pouco, que se estende a outros domínios. Claro. Falou dos públicos e do contacto com o público. Quão importante é esse contacto? E a própria peça cresce com o público? Cada peça cresce com um público? Sim, eu acho que sim, porque o teatro, no fundo, é feito para o público e nesse diálogo com o público, e todas essa componente de se querer partilhar o espetáculo com o público também se traduz em muitos outros momentos, como seja, por exemplo, a própria comunicação e divulgação do espetáculo, não é? Que isso também é um dos pontos que a Dina refere aqui no seu livro, citando aquela frase da Célia que eu acho muito bonita, o pôr a peça no mundo, no fundo, como comunicar que temos aquela peça e como chamar o público, interessar o público por vir ver a peça, não é? E depois como incluir o público e partilhar esta experiência, por exemplo, com a imagem que se escolhe para o cartaz, com o postal, com a sinopse, com aquilo que se coloca no site, com essas conversas depois do espetáculo, com a folha de sala, com o programa.
com visitas guiadas que também são feitas no teatro, e portanto há sim várias maneiras de estabelecer o contacto com o público. Dina, tu sublinhas o trabalho, por exemplo, no teatro aberto, do conhecimento do seu próprio público, não é? Vejo que até existe uma estatística, é possível saber quanto percentagem de mulheres, de homens, as idades, até as profissões de quem vai ao teatro, não é? Curioso. Sim, porque as pessoas podem ser amigas do teatro. Eu confesso que já não me lembro exatamente da expressão, mas inscrever-se, ter um cartão do teatro, e isso permite uma recolha de dados. Mas eu acho que no caso do teatro aberto, segundo o diretor do Teatro Nacional de São João também, eu acho que aqui há um paralelo, é que são teatros para os quais já não é apenas importante divulgar, nós temos a peça X ou temos a peça Y, porque são teatros que têm os seus públicos já muito consolidados, são teatros que não precisam tanto de chamar o público, o seu público existe e conhece o seu trabalho e tem uns públicos muito exigentes já. Portanto, o que os seus públicos pedem é mais do que apenas a peça. Pedem a peça, claro, e vão ver a peça, mas pedem mais, e é isso que o teatro aberto lhes oferece, é todo este trabalho à volta da peça, é todo este enquadramento, tudo o que esta peça pode suscitar e pode fazer. E o conhecimento do público para poder oferecer isso é muito importante. É muito importante. Eu penso que outro tipo de companhias, outro tipo de teatros que tenham públicos menos consolidados, e isto também leva o seu tempo, não é? Isto são anos. Se calhar podem não estar ainda em condições de fazê-lo, ou então optarem pura e simplesmente por não ser essa a sua linha de atuação, o que é tão legítimo como outra coisa qualquer, não é? Sim. Mas o conhecimento do público é importante não é para fazer peças que agradem a esse público, não é isso que interessa. O que interessa é perceber, nós escolhemos essa peça livremente, porque achamos que é essa peça que devemos fazer, mas como é que nós podemos enriquecer essa peça e o que é que o nosso público pode tirar mais desta peça além do espetáculo, e isso é importante conhecer o público. Dina, leva-me à questão dos ensaios, porque agora passamos da plateia outra vez para o palco, e os atores são, digamos, enfim, os holofotes do teatro estão muitas vezes centrados, e já falaremos das profissões a seguir que estão cá mais atrás, mas em relação aos ensaios, nesta peça que tu acompanhaste, senti muito aqui uma dureza, há ali uma dureza neste trabalho. É muito duro. Os ensaios são muito duros. São muito duros. É de uma dureza que quem me ouvir acha que eu estou a exagerar. Mas não estou. Nós estávamos perante pessoas, todas elas com mais de 70 anos, pelo menos uma com mais de 80. Atrizes. Muito experimentadas, não é? Pessoas que estavam simultaneamente a trabalhar em telenovelas, a gravar telenovelas, que é um trabalho que começa às 7 da manhã. Sim. E os ensaios começavam às 8 da noite e duravam até à meia-noite, e duravam mesmo. E ao sábado e ao domingo havia ensaio, a tarde inteira. Portanto, estas pessoas trabalhavam, saíam de casa às 6 da manhã, que era quando eles iam buscar, não sempre, não todos os dias, felizmente não havia gravações todos os dias, mas digamos que 2, 3 vezes por semana isso era comum, e saíam de casa às 6 da manhã, depois iam ligeiramente a casa à meia da tarde e depois iam para o teatro. Portanto, digamos que das 6 da manhã à meia-noite elas estavam a trabalhar. Nós estamos a falar de atrizes muito experimentadas, a Maria Emília Correia, a Márcia Breia, a Catarina Avelar, a Lídia Franco. Mas pessoas já com as dificuldades próprias da idade, não é? E com uma força, uma capacidade que eu sinceramente não sei onde é que elas vão buscar. Não sei. Para além da eventual dificuldade do texto de base, não é? O
texto, eu vou confessar, a primeira vez que o João Lourenço me passou o texto para a mão e que eu levei para casa, acho que devo ter excedido limites de velocidade para chegar a casa e começar a ler o texto. Cheguei ao fim e pensei, meu Deus... Como é que se faz isto? Exatamente. O que é isto? Porque aquele texto só tem sentido em cima de um palco interpretado. Aquele texto não se lê. Certo. Eu se calhar estou a dizer uma heresia. Não, mas a Vera pode complementar. Eu gostava de ouvi-la sobre isso. Eu percebo muito bem o que é... Não há uma frase ali que termine. Exatamente, porque esta autora, que é uma autora britânica chamada Carol Churchill, que também ela tem mais de 80 anos, mas é um caso também muito especial dentro da dramaturgia britânica, que é o facto de ela inovar muito a sua forma de escrita. E aqui esta peça distingue-se por o diálogo entre estas 4 mulheres ser um diálogo muito elíptico, com frases que não terminam, para as quais nós podemos ter várias explicações. Uma explicação é o facto de elas se conhecerem, 3 delas conhecerem-se tão bem que meia palavra basta para a outra imaginar já qual é que é o fim da frase, mas outra também pode ser o facto de elas já não se lembrarem, se perderem no seu raciocínio, e portanto a autora constrói esse diálogo que para a leitura parece que é um diálogo ao qual faltam sempre muitas peças, porque a frase nunca é concluída. E é extremamente exigente na sua montagem, certamente, sim, para as atrizes. E também a própria memorização, Exato. porque vive muito deste lado físico, delas estarem umas com as outras e a comunicarem também não verbalmente, ou seja, olharem para umas para as outras, a olharem para o chão, a fazerem determinados gestos. Portanto, toda essa comunicação não verbal que o teatro também envolve, que é preciso também dizer isso, não é só apenas o texto, mas é também todas as outras linguagens cá está que contribuem para criar o espetáculo. E realmente à leitura eu percebo muito bem o que a Dina diz, porque não é um texto que se leia assim facilmente, não é? Vê-se que é um diálogo muitíssimo construído e que, para além dessa construção, é um diálogo que exige o palco. E é um tema que começa 2 minutos antes e que de repente é interrompido, pode prosseguir 2 minutos depois com algo que entretanto passou pelo meio e que depois é retomado como se nada tivesse acontecido pelo meio. Sim. O que é perfeitamente perceptível em cima do palco, mas quando lemos o texto é perfeitamente ininteligível. Vera, e eu gostava de pegar neste exemplo de uma experiência dura deste texto, destas atrizes, para lhe perguntar se, partindo do texto, do trabalho dos atores na interpretação, do trabalho do encenador, na construção do espetáculo, como a Vera nos introduziu há pouco, até que ponto ou quão influente é o próprio trabalho do ator? Ele também constrói a peça que a Vera trabalhou, urdiu com o encenador, chega àquele momento do palco com aquelas atrizes, logo nos ensaios, e as coisas mudam aí, podem mudar aí? Eu acho que mudam de dia para dia, porque os atores, neste caso as atrizes, são os intérpretes daquele texto, e aquele texto pode ser realmente apreciado na leitura, mas ele vive de uma forma completamente diferente quando é interpretado. E é interpretado pelo tom de voz, pela fisicalidade toda de cada atriz, pelo timbre de cada uma tem, pela gestualidade. Portanto, as atrizes são, digamos, a peça fundamental do espetáculo. E neste espetáculo também em particular, porque penso que a própria encenação deu muito realce ao trabalho das atrizes, até pela própria depuração que houve a nível da cena, não é? Elas estavam como se fossem 4 instrumentos de um concerto, e cada uma tinha a sua individualidade, e todas juntas formavam
concerto a que nós podíamos assistir. E podemos ler no livro da Dina: não se deve escolher atores cuja vida real esteja muito próxima da vida da personagem que vão interpretar. Aconteceu isto, não é? Aconteceu, não chegou a acontecer. Tem a ver exatamente com a forma como, a partir dos ensaios, também a emoção, a carga que as atrizes trazem para o texto e para esta peça, de repente pode mudar o plano inicial, não é? Sim, quer dizer, é claro que, e então atrizes tão experimentadas como aquelas, é impossível não levarem algumas da sua experiência de vida para cima do palco. E se há uma grande coincidência, isso pode não ser bom. Sim. Para a personagem. Há um lado brutalmente emocional em tudo, no teatro. E quando tu descreves a forma como cada uma gera as estreias, o seu nervosismo, é muito interessante o teu relato e daquilo que recolheste delas, porque por mais experimentadas que sejam, não há uma noite igual, não é, Dina? Não há uma noite igual, e quer dizer, poder-se-ia pensar que pessoas que têm 60 anos de palco já teriam alguma confiança em si próprias. E o que todas dizem, e que eu notei, é que parece que essa confiança diminui de dia para dia. Talvez porque a noção de responsabilidade cresça de dia para dia. E portanto, elas não querem nunca estrear. A palavra estreia, sempre que o João Lourenço falava em estreia, o ambiente ficava logo tenso. Porque todas começavam a protestar que não se podia estrear, nem pensar. Talvez daqui a um mês, talvez daqui a 2, eventualmente. E o João dizia, não, daqui a 3 semanas. E elas diziam, 3 semanas, nem pensar. E tu tinhas acabado de ver um ensaio perfeito. No entanto, elas achavam que aquilo estava na pré-história. Mas o próprio João Lourenço diz: para mim o dia da estreia é sempre um dia muito triste. É triste porque acabou. No fundo, no dia da estreia, eu senti-me muito triste no dia da estreia, senti-me. O que é que acaba ali? A peça ganhou a sua maioridade, foi fazer a sua vida, fez o seu percurso. Está entregue ao público. Que sai de casa, e pronto, o pai está lá, a mãe estão todos lá, mas saiu do teu colo, já não te pertence, agora pertence ao público, pertence às atrizes. Sim. As atrizes ainda estão lá, o encenador já não está. E pertence também a toda aquela máquina que está, não só as atrizes. E eles, eu vou deixar quem ler o livro para perceber a forma como eles próprios também vivem as estreias, não é? E o espetáculo. É muito curioso essa parte. Vera, são personagens, são profissões essenciais para pôr de pé a peça. Uma das figurinistas aqui falava ela própria de construir a sua dramaturgia, como é que ela própria via a personagem. Será que esta personagem é aluada? Se é mais terra a terra? No fundo precisa também das palavras para ajudar a vestir aquela personagem. Isto tem que se estender a todas as profissões que estão ali no teatro? Sim, eu penso que sim, quer dizer, é realmente depois tudo é como se fosse um mecanismo, e é essa construção construção e também a junção de todas essas componentes que vão fazer o espetáculo, e cada pessoa tem de estar depois no seu lugar, cumprir o seu papel, e isso é válido tanto para as atrizes, que são, no fundo, as pessoas que nós, enquanto espectadores, vemos, mas, como a Dina também muito bem descreve no livro, tudo o que se passa fora de cena e nós não vemos, nomeadamente, por exemplo, neste caso do Só Eu Escapei, havia uma componente de vídeo muito forte que fazia parte do cenário. Quando é que entra o vídeo? Quer dizer, alguém que está na cabine, na regie, tem de estar atento que naquele momento tem de dar entrada para o vídeo.
ou quando tem de abrir, no fundo do cenário, tem de abrir um painel. Tem de ser um maquinista que está atrás também do cenário que vai fazer essa abertura, ou colocar objetos em cena, ou fazer desaparecer objetos em cena. Portanto, há todo um conjunto de pessoas que está atrás do palco e na regie que faz com que toda essa magia aconteça. E claro que depois também, quando as atrizes estão no palco, elas foram vestidas de uma determinada maneira, foram maquilhadas de uma determinada maneira, usam determinados sapatos, tudo isso é escolhido, é feito, é cozido, é tingido, não é? Portanto, há muitas componentes que contribuem para e a cenografia o resultado também final. Sim, a própria construção da cenografia, porque o teatro aberto também tem uma componente que não existe em todos os teatros, que é o facto de ter não só uma oficina, mesmo atrás do palco, como ter uma equipa de carpinteiros e de maquinistas que constroem, de facto, muitas das peças do cenário, não todas, aquelas que têm que são de ferro, são mandadas construir fora, em serralharias, mas tudo o que é madeira e pano é tudo feito lá no teatro. Tem que ser muito especializados em alguma esta matéria, aprendem, é um ofício particular relacionado com o teatro que é aprendido ou é qualquer... digamos, qualquer pessoa com pouca formação relacionada com o teatro pode fazer esses trabalhos do ponto de vista mais técnico? Não, eu penso que é uma formação muito específica que pode ser adquirida em escolas, mas também adquirida, como nós dizemos, a formação em serviço. É? E, de facto, muitas destas profissões, como nós vemos aqui também neste caso do livro da Dina, em que é realçado o Miguel Verdades, não é? O chefe maquinista, que ele diz já o pai dele também era desta profissão, também era chefe maquinista, o sobrinho dele é aqui a pessoa que sabe de computadores e das luzes e é o responsável pelo setor da luz e do vídeo, que hoje em dia é altamente especializado, não é? Porque é uma programação, é através do computador e os próprios projetores e tudo digamos, comandado à distância. Nem todas as companhias têm uma mestra costureira, como tem o Teatro Aberto. Exatamente. Só os teatros nacionais é que têm, e pouco mais, acho. Pois, portanto, muitas vezes estas profissões ou estes trabalhos, estes serviços estão em outsourcing, não é como se diz, portanto, estão fora, mas aqui no Teatro Aberto eu penso que isso também foi muito bom aqui para o próprio livro, porque dá um microcosmos, daí também esta ideia de partir de um teatro e depois conhecer outras realidades, mas haver aqui em que ainda há muitas destas profissões que estão ativas naquele lugar. E por fim, mesmo nesta linha, Dina, tudo isto aconteceu, neste teu trabalho um pouco de campo, em pandemia. O que tu sublinhas também, veio também sublinhar a grande capacidade de trabalho e presumo de união entre estas profissões todas dentro do teatro, não é? Sim, este livro eu temia, eu achava que este livro ia sair desatualizado, infelizmente saiu ainda bastante atual, é uma pena. Gostava que tivesse desatualizado, significava que já tínhamos passado todo este período terrível que estamos, acho, a terminar, espero. Mas tudo isto se passou em pandemia. Eu tenho aqui o testemunho, por exemplo, do carpinteiro que fez o cenário e que em plena pandemia, quando estava tudo confinado, ele ia sozinho para o teatro, sozinho, fazer os painéis, que são os painéis gigantes de madeira, que são abaulados, portanto, particularmente difíceis de fazer e de acertar para jogarem uns com os outros, e ele ia sozinho fazê-los. Portanto, não estava com ninguém, não violava regra nenhuma de confinamento, estava confinado no teatro a fazer os painéis do cenário. Sim. E eu acho que o facto de haver os ensaios e de se estar a preparar um espetáculo naquele momento reforçou
aquele sentimento de resistência e de unidade e de união e de vontade de ultrapassar, que era necessário ainda por cima, porque havia sempre aquela incerteza, quando poderá ser, se poderá ser, e isso não me fazia esmorecer em nada, tudo estava preparado como se fosse para amanhã, só não sabíamos quando era o amanhã, mas o amanhã estava lá e era a nossa meta, eu falo como se fizesse parte do espetáculo, que não é verdade. Não, mas fizeste, Dina, fizeste. Tudo isso estava perfeitamente cúmplice. Era como se fosse uma bolha no meio de... Uma bolha de bom senso, de vontade de continuar, de empenho. Isso acho que reforçou. Vera, como é que foi atravessar a pandemia no teatro? Há uma frase que eu também tirei aqui do livro da Dina, eu penso que é do João Lourenço, não tenho a certeza, que no teatro não há streaming. Isso já não é teatro, porque muitas companhias e muitos teatros optaram pela difusão virtual de peças de teatro e de outras experiências. Sim, eu penso que essa vontade de pôr as peças em streaming, como também vem aqui no livro, era um sinal de estamos vivos, não é? Estamos vivos, não queremos interromper este diálogo que temos com os espectadores. E, de facto, a pandemia também veio mostrar isso. Quer dizer, se as pessoas não podem sair de casa para vir ao teatro, se os atores não podem sair de casa para representar no teatro, como é que o teatro continua enquanto teatro, não é? Enquanto espaço de encontro entre os artistas e os espectadores. E, portanto, muitas destas iniciativas durante este tempo em que o encontro não era possível, no fundo era o tentar manter o contacto, manter a ideia do teatro e a função do teatro de certo modo vivo, mas, e útil no momento de confinamento. De uma outra forma. Acho que foi mais isso, porque não era para o substituir, mas isso aconteceu também em muitas áreas profissionais, nas escolas também, que também é um momento de encontro e de partilha entre os professores e os alunos, e de facto dar aulas em Zoom também é uma tentativa de as coisas continuarem de uma outra forma. E aqui o teatro também, no fundo, tentou também fazer outras coisas para poder manter esse contacto. Também foi feito, a certa altura, umas entrevistas com as atrizes, portanto, para além das peças em streaming que estavam em arquivo, e, portanto, foi uma espécie de memória de espetáculos que tinham sido já mostrados e que outras pessoas não tinham tido a oportunidade de ver e podiam ver assim desta forma, mas também se criaram conteúdos mesmo novos durante este tempo, nomeadamente essas entrevistas com estas 4 atrizes, entrevistas assim de vida, portanto foi feita uma espécie de minissérie em que cada uma delas estava num dos episódios em foco. Sim, no fundo são novas formas de conhecer o teatro e de aprofundar o conhecimento do teatro. Vera e Dina, muito obrigado pela vossa presença aqui no Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença. Obrigada. Em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem também um toque artístico no seu genérico, uma vez que ele foi composto pelo pianista Mário Lajinha, de propósito para este programa. Este é um programa cuja versão podcast está disponível nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Podem encontrar a versão integral desta conversa nesse formato. O programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para falar de outro tema.